apresentação, talvez. Exatamente, pronto. Muito bem. Então, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos. O meu nome é Ricardo Picotto. Aliás, como diz a legenda, estou com a OBEI on and off desde 2016. Neste momento estou na Hugo Boss como Agile Coach. E a gestão de projetos e o Agile tem sido a minha vida desde há bastantes anos para cá. Sou formador também. E pronto, e convidaram-me para participar nesta tertúlia. Curiosamente, sempre que há um evento da OBEI, eu e a Sofia acabamos de ter a nossa tertúlia, estamos sempre na conversa, portanto acaba de ser uma extensão de mais um evento da OBEI para nós. Nós temos aqui uma série de temas para falar, mas se tiverem qualquer pergunta, façam-na. A tertúlia não é só comigo e com a Sofia, com todos vós, está bem? Pronto. E acho que é tudo. Sofia, força. Obrigada, Ricardo. Eu, entretanto, estou há menos tempo na OBEI, estou desde janeiro de 21 e faço gestão de projetos desde os inícios deste século. Ontem, portanto. E também, enquanto que a vertente do Ricardo tem sido muito mais no Agile, a minha vertente tem sido muito mais no Waterfall e em projetos híbridos, e também já fiz alguma gestão de projeto fora do ambiente IT. E realmente, como eu também tenho sido formadora regular da OBEI e mentora também, e também já tenho alguma experiência e neste momento estou na OBEI, mas não iniciei agora há muito pouco tempo na Média Capital. E pronto, e realmente praticamente todas as festas, almoços e OBEI que eu e o Ricardo estamos, costumamos ser eu, ele e mais um ou outro daqueles já um pouco dinossauros destas andanças e brincadeiras na OBEI. Entretanto, vamos, então sugeria que fôssemos arrancando, algumas caras já conheço, outras nem por isso. Se calhar uma apresentaçãozinha muito rápida de cada um, só para termos noção do que é que cada um faz e quais são os seus interesses aqui, o porquê desta inscrição e pronto. Entretanto, vamos começar pelas senhoras. Pronto, a primeira que me aparece aqui no ecrã é a Sofia Mogas, por isso, Sofia, se fizeres favor, peço-te aqui uma apresentação muito resumida. Então, olá, boa tarde a todos. Eu já estou há 3 anos e meio aqui através do BEI e trabalho como mentora de projeto e, curiosamente, estou na Mídia Capital e tenho tido aqui um contacto muito direto com a Sofia e vamos continuar aqui a ter por um breve momento, mas estou aqui para poder aqui melhorar os meus conhecimentos também de gestão de projetos e, de certa forma, conhecer melhor a Sofia. Obrigada. Natália, queres só muito rapidamente... Boa tarde a todos. Eu sou a Natália, eu me formei em gestão de projetos em Portugal. E eu gostaria de saber mais um pouco da gestão de projetos, o que atualmente está sendo feito. E me interessei nesse encontro também porque eu tenho visto muito sobre a OBEI, tenho me interessado muito também pela empresa. E aí surgiu essa tertúlia. E aí eu fiquei interessada em saber um pouquinho mais do dia a dia do gestor de projetos. Obrigada, Natália. Entretanto, agora se calhar é pela ordem, sem ordem aparente, é pela ordem que aparece no meu ecrã. Professor, vou aplicar Ricardo Cerceau, é assim que se... É assim? Ricardo Cerceau. Exatamente. Sim, eu estou na UBEI desde julho do ano passado. Hoje eu estou trabalhando para o Banco Santander, na área de gestão de projetos. Lá tem os projetos, normalmente, hoje tem alguns Waterfall, tem alguns Agile também. Trabalho com gestão de projetos desde 99. Então, já tenho passado por algumas coisas e procuro aqui conhecer sempre mais informações sobre gestão de projetos. Ok, obrigada. E agora, o próximo que me aparece no ecrã é o Ivo. Olá, boa tarde a todos.
Meu nome é Ivo, eu sou desenvolvedor de sistemas. Eu me inscrevi nessa palestra porque muitas vagas que eu ando olhando eles pedem noções de projetos, e eu achei que era uma boa oportunidade de eu começar a aprender alguns termos, me inteirar desse assunto também, até caso eu queira me aplicar em alguma vaga. Então esse é meu principal objetivo aqui, é entender um pouco mais de gestão de projetos, pelo menos o jargão, alguns termos, para que eu possa me adequar ao que as próprias vagas disponíveis estão pedindo também. Bom? Obrigada, Ivo. Geraldo, podes partilhar um pouco connosco? Eu não vou ligar a câmera porque estou a andar, né? Isso apanhou-me assim no meio do... Então, peço desculpas por isso. Bom, antes de mais, muito obrigado. Eu chamo Geraldo Cruz. Eu juntei-me ao BEI há sensivelmente 5 meses. Estou alocado no projeto com BNP Paribas. Sou a Application Security Analyst. E a gestão do projeto sempre foi algo que me interessou. Tive há muitos anos a oportunidade de fazer um curso profissional de projetos, não é? Mas acho que a aplicação de gestão de projetos é abrangente, é transversal na nossa vida pessoal. Então, é algo que sempre me interessou e vi essa aplicação e decidi inscrever. Pronto, é isso. Obrigada, Geraldo. E por último, mas não por último, o Federico. Boa tarde, chamo-me Federico Monteiro, estou na OBEI há 9 anos, sou suporte na MBIO, é uma área um bocadinho longe do que é a gestão de projeto, mas sempre foi uma área que eu gostei. Tenho tentado ter a maior quantidade de formações possíveis desta área, porque também é algo que eu gostaria de tentar ser gestor de projeto, mas também tenho visto muito e utilizado muitas ferramentas que são ensinadas, webinars, informações, mesmo com a minha equipa, apesar de não ter esse cargo, porque acho que grande parte das ferramentas que também dá para a comunicação com as pessoas, para a parte social e também para a parte psicológica, em alguns casos. Ok, obrigada, Federico. Ricardo, queres arrancar a lançar alguma... Quero, e antes de mais fazer aqui um disclaimer, que portanto, isto é suposto ser uma tertúlia, portanto, isto não é uma masterclass, nós não vamos dar uma aula de gestão de projetos. É óbvio que há coisas que nós vamos dizer ou falar sobre que talvez suscite alguma curiosidade. Se tiverem curiosidade a algum termo ou algum tópico que nós não aprofundemos por algum motivo, tomem nota, podem dar-nos uma nota a nós também, ou deixem uma mensagem. Havendo tempo, falaremos sobre isso, se não, depois também haverão outras oportunidades para expandir a tertúlia por outra coisa qualquer, uma ação de formação ou outra coisa mais detalhada, está bem? Sim. Mas a ideia hoje é conversarmos sobre o futuro da gestão de projetos. E qual é a nossa perspectiva, não só a minha perspectiva e a da Sofia, mas acho que vocês também devem e podem participar aquilo que vocês veem nos vossos clientes, no vosso trabalho. E nós tínhamos aqui uma espécie de um guião com uma série de perguntas, e eu acho que podemos começar por aí. A primeira é muito simples, é como é que nós vemos o futuro da gestão de projetos? Mas é uma coisa que é muito vaga, muito abrangente, não é? Eu se calhar posso começar a dar a minha opinião. Eu acho que hoje em dia, e o futuro da gestão de projetos, nos próximos 10 anos, talvez, vai-se tudo tornar uma mescla, ou seja, enquanto que nos últimos 15, 20 anos tem vindo muito a gestão de projetos tradicional contra o Agile, ou versus o Agile, os vários frameworks, os vários métodos, um bocado a bulha entre eles, nós somos melhores que eles são diferentes, eles não prestam, nós é que prestamos. Cada vez mais eu vejo isso acontecer, e faz sentido que assim seja, que toda a gente está a roubar coisas de toda a gente. O que é que eu quero dizer com isso? Já ninguém faz uma gestão de projetos purista. Se eu trabalho com Scrum, vou buscar coisas ao Kanban, vou buscar planos de comunicação ao PMBOK, vou buscar qualquer coisa a algum lado. Se eu trabalho com uma gestão de projetos não ligada ao IT,
Portanto, que é uma coisa completamente distinta, mas se calhar posso ir buscar um quadro de Kanban também, posso ir buscar uma técnica do Lean, posso ir buscar outra coisa qualquer em qualquer lado. E é isso que eu vejo acontecer, muitas vezes de forma deliberada, mas a maior parte das vezes as pessoas nem têm noção do que é que estão a fazer. E continuam a ter aquelas guerrinhas, que para mim não fazem sentido, de que a minha gestão é melhor que a tua. Não é? Eu concordo com o Ricardo que tenho visto ao longo dos anos e temos uma quantidade de metodologias e temos as certificações e eu sou certificada disto, eu sou certificada daquilo, inclusivamente pronto. E eu ao longo dos anos tenho desenvolvido cada vez mais porque quando me perguntam qual é a tua metodologia, a minha resposta é sempre híbrida, porque eu não uso, primeiro eu acho que aquela coisa do que os clientes, eu quero, já tive vários clientes que diziam eu quero Agile puro. Depois chegámos lá e o Agile puro era completamente impossível de ser utilizado dentro daquele ambiente, porque por uma quantidade de razões, mas só que eles tinham ouvido falar no Agile, o Agile era a ponta, era o melhor, era isto, e então eu quero Agile puro. E eu cheguei a clientes a dizer, olha, não é isto que vocês querem, porque... E para mim também o futuro da gestão de projetos, e é uma coisa muito para além das metodologias, é a gestão de pessoas e a gestão de compreensão de pessoas e as soft skills, e cada vez mais nós temos que nos armar com a capacidade de gestão de pessoas e de soft skills e de compreender quem são os outros que estão do outro lado, porque isso, e pronto, e eu, como estava a dizer, eu não fiz só gestão de projeto em na área eu já fiz gestão de projeto em obras e em abertura de clínicas, ou seja, e no fundo posso-vos dizer que há ali uma quantidade de matrizes e de documentação que eu usava, e de kick-offs e de preparação de reuniões e tudo isso, que eu trouxe da gestão dos TI, que usei em ambientes completamente não tecnológicos e que aprendi e que alterei algumas coisas quando regressei às tecnologias de informação. Por isso, para mim, eu hoje aí concordo com o Ricardo. Agora, gostava de alguém tem mais alguma coisa, alguma opinião, alguma coisa que queira acrescentar ou comentar? E qual é a vossa perspectiva? Diz, Ricardo. O caso de ser híbrido é interessante, né? Na realidade, já tem uns anos que acho que todo mundo já começou a falar disso. O próprio PMBOK, a partir da 7ª edição, já começa a considerar isso. Considera que o projeto é como se fosse eles fazem uma analogia com um guarda-chuva, né? Onde você realmente busca o que você precisa, dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, do tipo de necessidades que você tem. Desde 2021 ali já teria alguma coisa. Depois teve também a mudança do próprio Scrum também, que reescreveram algumas coisas para considerar essa situação. Eu acho que é isso. Não adianta a gente ter um esforço maior do que o que você quer fazer. Então, você tem projetos pequenos e projetos grandes. Eu acho que cada vez a gente está usando mais do que a gente precisa, efetivamente. Também vejo no futuro, assim, que é o que eu acho que a gente está indo, não só na área de gestão de projetos, mas eu acho que em todas as áreas, a força da IA generativa que veio aí, não é só da IA puramente, é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, né? Se a gente for pensar em IA, em todos os ERPs, praticamente desde a década de 70, todo mundo faz alguma coisa de inteligência artificial. Então, você tem modelos de carregamento, como hoje você tem o Amazon da vida, onde você compra tudo, ele despacha, coloca no caminhão, embala, coloca no caminhão, bota etiqueta, e muitas vezes não tem nem ninguém botando a mão há muito tempo. Então não é a IA generativa que está mudando o nosso mundo, a inteligência artificial já está aí no nosso dia a dia desde 1970, 70 e pouco. Então acho que... Mas hoje com a IA generativa realmente tem uma força muito grande que está vindo, e o que eu vejo para o futuro não é que IA vai substituir o emprego de ninguém. Eu acho que a IA, o que pode substituir é uma pessoa que não conhece ou não quer conhecer e trabalhar com isso.
considerar como seu assistente, né? Como algumas pessoas dizem, acho que todo mundo tem que ter o seu assistente, aproveitar que você tem um assistente, um estagiário, mas lembrando, é um estagiário, onde tudo tem que ser revisto, tudo que ele responde a gente tem que rever, para ver se ele está fazendo as coisas da maneira certa, se ouviu as considerações todas que a gente precisa. E continuar estudando, acho que sempre continuar buscando crescer sempre. Bom, obrigado, Ricardo. Mas alguém quer partilhar alguma coisa? E pegando Não, aqui não no modo precisam. do Ricardo, pegando aqui no modo do Ricardo, qual é que será o papel da inteligência artificial e automação na gestão de projetos nos próximos 5 a 10 anos? Mais alguém tem alguma, por exemplo, uma coisa que eu ouço cada vez mais, ou exatamente mais alguma opinião? Dias desse, Sofia. Não, porque eu ouço cada vez mais e entro em clientes e mesmo dentro das equipas, alguém está a perguntar qualquer coisa e a primeira resposta que eu ouço é a pergunta ao ChatGPT. E eu digo que também, e eu pergunto-me, mas então, porque e concordo concordo a 100% com o Ricardo que a inteligência artificial e a automação são importantes como assistentes, mas nós não nos podemos esquecer exatamente daquilo que eu estava a falar, das soft skills e da nossa capacidade de perceber o que é que se está a passar. Olha, entretanto, vou interromper um bocadinho o que eu estou a dizer aqui só para dar a palavra ao Federico. Federico? Não, termina, continua a Ou seguir. seja, no fundo, ou seja, a capacidade de raciocinar, relacionar, por muito forte que a inteligência artificial seja, eu cada vez que peço a perguntar uma coisa à inteligência artificial, dou por mim a corrigir, a alterar, a introduzir experiências minhas e a não seguir 100%, porque aquilo também só lá está aquilo que as pessoas lá puseram, não é? E onde lhes deram capacidade para eles irem aprender, às situações onde os puseram a aprender. E o nosso universo é muito maior do que aquilo que deram à inteligência artificial para ela poder aprender. Federico. Eu sei que isto é uma parte de gestão de projetos e isso, por causa da parte da inteligência artificial, uma história depois já do meu comentário. Tem um bocado com o problema de confiar cegamente no ChatGPT. Tive um colega meu que contou isto ontem, que acho que houve alguém que foi pedir uma alteração de uma API, uma coisa simples, e acho que um rapaz disse que aquilo não era possível ser feito. E ele achou estranho quando foi ao guia, disse: aqui está o guia oficial da API, e estava lá dito que aquela componente existia. Ou seja, e eu acho que teve um bocado disso, e depois pegando um bocado de ChatGPT, AI para a gestão de projeto. Eu acho que muitas pessoas estão a querer confiar na inteligência artificial, porque é o novo wow, o novo boom, e eu acho que já começo a ver algumas coisas, mas não assim muito, que eu acho que é quando começarem a apanhar o primeiro erro, a primeira gralha e a primeira, epá, se calhar isto não é assim tão bom, eu acho que vai voltar tudo para trás. Ou seja, se calhar vamos ter que dar 2 passos para trás para depois dar 3 à frente. E eu acho que neste momento está tudo muito acelerado, que é tudo inteligência artificial, e estamos a falar de planeamentos, e pá, isto está de acordo com o ChatGPT, a minha experiência, isto está tudo planeado, se consegues fazer isto em 8 sprints, quiser, mas de repente não é bem assim. Se calhar temos que pensar bem, porque falta algumas coisas, e falando um bocado de soft skills, as pessoas estão bem ou não motivadas. As férias das pessoas, que é a maior falha que eu vejo ainda, e não estamos ainda pré-inteligência artificial, as férias, toda a gente esquece das férias, e eu acho que na minha perspectiva, toda a gente quer este, até apanhar o primeiro parede e o primeiro erro, depois se calhar temos de voltar tudo para trás e voltar um bocado à old school. Pelo menos é a minha opinião. Obrigada. Vou dar a palavra à Natália, mas tenho aí depois uns comentários a fazer. Ok. Sobre isso. Natália. Em relação à inteligência artificial, eu achei. Teve uma vez um comentário, estava falando de inteligência artificial, e aí o que achavam da inteligência, né? E aí eu linkei muito quando veio o uso da calculadora, que a gente ficou muito baseado nas calculadoras. Hoje em dia, para fazer um cálculo de 2 mais 2, eu vejo gente fazendo na calculadora quanto é que é, né? E a inteligência artificial, eu tenho percebido que a gente se torna um pouco baseado nela, porque ela te dá uma informação muito rápida.
O que eu tenho percebido? Por exemplo, uma resposta de alguma coisa. A gente vai lá na inteligência artificial, ela pensa tão mais rápido que a gente gente acaba usando a inteligência artificial, se baseando nela e parando de nós fazer essa coisa de nós pensarmos, nós sermos criativos, porque a inteligência artificial não é criativa. Então, essa coisa de ser criativo, de pensar diferente, de tomar umas decisões diferentes em projetos, alguma coisa nova que surge, não é a inteligência artificial que vai te dar a resposta, ela vai te dar uma resposta de um projeto que já existiu, assim, nunca vai ser um projeto novo, porque tu vai se basear numa coisa que já aconteceu. Então, eu acho isso muito ruim e eu vejo que as pessoas estão cada vez usando mais. E eu também já vi erros na inteligência. Por exemplo, tu vai no ChatGPT, eu já perguntei uma coisa e aí ela respondeu, eu disse, eu não concordo contigo, porque tem isso acontecendo. É verdade, tem razão. Então, assim, existe muito, muito, muito erro e eu fico preocupada enquanto as pessoas estão se baseando nessa inteligência e é uma pena, assim, porque eu acho que a gente está deixando de usar o nosso lado, confiar mais, inclusive isso, eu acho que as pessoas começam a confiar menos na opinião própria, né? A se basear no chat como se o chat GPT soubesse mais do que nós por alguma coisa, né? Então, essa é a minha... E também concordo como usar a inteligência como assistente. Isso realmente, assim, é maravilhoso. Tá fazendo uma coisa para agilizar uma tarefa mais repetitiva, a inteligência artificial é ótima. Mas essa coisa de ideias, esse uso da criatividade, escrever textos também, são coisas que eu acho que não tem que a inteligência utilizar. Eu acho que é de cada um. Obrigado. Então, Obrigada, deixa-me lá ver se consigo apanhar, fazer os comentários e juntar todas as ideias neste momento. A começar com, a Sofia há pouco disse que cada vez mais temos que pensar em gestão de pessoas. E volta muito a isso, que é, agora ligando com o que o Frederico disse, nós, por muito boa que seja a inteligência artificial ou outros mecanismos de suporte, nós somos seres humanos. E o ser humano vive de imponderáveis. Nós não conseguimos fazer futurologia. O exemplo que o Frederico deu é planear as férias. Muitas vezes as pessoas, quando se fiam cegamente numa ferramenta, depois esquecem desses detalhes. Mas a verdade é que mesmo com isso, de hoje para amanhã eu posso adoecer. Hoje em dia, um ambiente distribuído ainda mais, e já voltamos, daqui a bocadinho falaremos mais sobre ambientes distribuídos. Há uma série de fatores humanos, e é mesmo esse o termo, fatores humanos que impactam os nossos projetos no dia-a-dia. Sejam eles profissionais ou pessoais, sejam eles de IT e não sejam, não interessa. Okay? Portanto, por muito boa que seja a ferramenta ou ferramentas que utilizemos, sejam IA generativa ou outra qualquer, é um suporte. E funciona como suporte e deve ser utilizado só como suporte. O outro comentário é que mesmo que a ferramenta se fosse 5 estrelas, as pessoas têm que saber usá-la. É a mesma coisa do que temos o Google. O Google, em teoria, dá acesso a toda a informação do mundo, mas conheço muita gente que não sabe usar o Google, não sabe pesquisar. Portanto, nós temos que saber contextualizar quando estamos a pedir a um chat GPT, a um Claude, ou a um Copilot, qualquer coisa, temos que saber contextualizar o que é que precisamos. E isso vai ajudar depois também que no futuro a própria ferramenta vá aprender um bocadinho mais, não só das nossas preferências, mas no contexto global. Okay? Se eu vou a um chat GPT, que é o standard, mas eu não considero o melhor de todo, mas vou a um chat GPT e digo, olha, cria-me um project charter para este projeto e tal, e faço de despejo e estou à espera que ele me crie tudo. Ele vai fazer de acordo com o PMBOK, porque é a informação que ele tem. Só que não está de acordo com todos os parâmetros necessários para o meu projeto. E Natália disse isso ainda há pouco. Cada caso é um caso. Portanto, e na evolução, que é o objetivo da conversa de hoje, é para onde é que nós vamos, usem e abusem de inteligência artificial, mas façam com cabeça. Aprendam a utilizar a inteligência artificial generativa. Cada vez há mais formações, felizmente. Algumas boas, outras nem por isso. Eu já fiz umas quantas e algumas delas é a mesma coisa que dizer. Para usar o Google é só escrever lá
essencialmente é isso. Outras são muito boas, permitem-nos, de facto, desenvolver competências e usar as ferramentas. Isto tudo para dizer que, no meio disto tudo, sejam ferramentas, sejam elas quais forem, se não soubermos gerir pessoas, se não soubermos gerir fatores humanos, não vamos a lado nenhum. Não interessa as frameworks, não interessa se é PMBOK, se é o Agile, se é o que é que seja. Uma nota final, antes de passar à pergunta seguinte. A Sofia há pouco disse o Agile puro. Implementar Agile puro. Não existe Agile puro. É impossível, e é mesmo impossível a 100%, termos uma organização que se possa considerar 100% Agile. Tão simplesmente quanto isto é. Uma organização não é uma ilha. Vive num universo corporativo. E basta um fornecedor de serviço, um parceiro, não ser Agile, não pensar da mesma forma, e nós não conseguimos ser. Basta vivermos num Estado de Direito em que temos questões legais, temos questões governamentais, temos que cumprir com coisas de finanças, segurança social e uma série de restrições à forma de trabalhar, na maior parte dos casos, em termos de contratuais, etc., e já se vai o Agile por água abaixo. Okay? Portanto, o isso do Agile, 100% Agile, quando eu ouço uma empresa a dizer, não somos Agile, ok, não são Agile. Tranquilo. Exatamente, era isso que eu já tive clientes a dizer. Eu quero implementar tudo a 100% Agile e o tal Agile puro. E foi isso que eu lhes disse, é impossível. É completamente impossível fazê-lo. Podem fazer muita coisa, mas... Entretanto, depois da nossa apresentação, só porque entraram mais 2 pessoas, e pronto, o próprio Ricardo Picotto disse logo de início que isto não é uma formação, isto é uma tertúlia, é uma conversa, nós vamos lançando aqui alguns temas e pronto, e é uma partilha de experiências e de opiniões e de conhecimentos, por isso toda a gente está convidada a partilhar, porque e estamos aqui exatamente para conversar e para aprendermos uns com os outros. A ideia é mesmo essa, partilhar experiências. Isto é uma tertúlia, não é um webinar ou uma formação. Muito bem. Com certeza que voltaremos a falar de inteligência artificial no meio da nossa conversa, mas acho que podíamos falar agora da questão do trabalho distribuído, do universo distribuído. Com o advento da pandemia, o novo normal passou a ser o híbrido ou em casa, okay? 100% remoto. De que modo é que isso alterou ou está a alterar a gestão de projetos? Não interessa se é tradicional, se é outra qualquer. E agora vou fazer a pergunta diretamente à Sofia. Ok, isto mudou por completo, porque até em plena pandemia eu estive a gerir uma equipa que estávamos todos separados, e eu, quando comecei esse projeto, estávamos todos em casa. E eu estava a gerir uma equipa que toda a equipa estava ou no Reino Unido ou na Índia. E a coisa correu lindamente até toda a gente ter regressado ao escritório. E eu aí comecei, viajei até ao Reino Unido, mas foi quando eu própria percebi, se estivéssemos todos em regime híbrido, seria fantástico. Quando temos toda a gente no escritório, menos o gestor de projeto, foi na altura em que eu falei com o cliente e falei com o BEI que seria melhor eu dar um passo atrás, porque quando estamos todos, ter só uma pessoa e principalmente o gestor de projeto estar sempre fora, e para mim, reuniões híbridas em que metade estão online e outra metade estão em sala de reunião, é pânico. Por exemplo, quando nós estávamos algumas pessoas no escritório e outras pessoas em casa, eu dizia, então, toda a gente põe fones, toda a gente vai estar no mesmo ambiente nivelador e vamos estar todos online, porque tentar ter pessoas numa reunião, mesmo que sejam só 2 ou 3, é impossível não ter as conversas, é preciso ter uma disciplina enorme para não haver conversas paralelas. Para mim, o regime híbrido é o regime ideal neste momento, porque por uma questão de conforto toda a gente se habituou a estar em casa, mas sempre que possível ter
dias no escritório, porque exatamente nós somos pessoas, temos soft skills, temos contacto humano e é muito mais fácil criar o ambiente. Quer dizer, é mais complicado criar a sensação de equipa e que estamos todos juntos e trabalhar juntos e tudo isso quando estamos todos afastados do que quando pelo menos temos alguns dias no escritório. E eu acho que exatamente, e uma das coisas que eu valorizo muito também ao BEI é exatamente de criar os eventos, de criar tantos eventos como os almoços e os eventos em que nós nos possamos encontrar e ver, porque a ligação, e mesmo a ligação, não só a ligação entre nós, mas a ligação à empresa, porque quando nós estamos todos afastados, e lembro-me que a própria UBEI, quando estivemos todos em casa, nos mandavam os miminhos, desde das meias às riscas laranja e brancas, que era para trazer por casa e tudo isso, mas que no fundo era para lembrar que nós ainda estamos todos separados, mas fazemos parte todos do mesmo universo e da mesma equipa. E acho que sim, que tenho, desculpem, tenho aqui uma gata à caça de uma mosca, mas pronto, já acalmou. Exatamente. Olha, foi outra coisa que o estar em casa me trouxe, foi ter animais de estimação que nunca tinha tido. Mas, exatamente, acho que tem que haver uma preocupação maior quando temos estes regimes e as pessoas estão separadas geograficamente, tem que haver uma maior preocupação de que as pessoas percebam que não estão todas isoladas, que são uma equipa e que, por exemplo, se estão mesmo fisicamente e geograficamente separados, tentar ter, nem que seja uma vez por semana, uma altura de conversa, como se tiver tempo, cada um pega no seu café e vamos todos tomar café juntos, mas em formato virtual, para que haja ligação. Nós somos pessoas, como o Ricardo disse, as empresas não são ilhas, as pessoas não são ilhas e nós precisamos de criar relações para que sintamos que estamos a trabalhar todos juntos e para o mesmo objetivo. Ricardo, tens alguma... Vou expandir naquilo que tu disseste. Eu também concordo que o modelo híbrido é o ideal. Até porque gerir pessoas, gerir projetos é gerir pessoas e é preciso estar com pessoas para conseguir geri-las eficazmente. Vou só dar um passo à frente para os ambientes que estão 100% distribuídos, que é no meu caso, a Hugo Boss não tem escritórios em Lisboa. Portanto, eu trabalho em casa 100%. A sede é na Alemanha, há um escritório de uma equipa que trabalha no Porto, onde eu fui uma vez. Portanto, eu fui lá uma vez, conheci certas pessoas e está. Isto traz-nos outras complicações, para além do tal afastamento. Depois temos a questão que o distribuído normalmente é bem distribuído. Não é distribuído que eu estou em Lisboa, no Porto, em que tipicamente falamos pelo menos a mesma língua, já não é mau. Estamos a falar de pessoas que têm vários fusos horários. Okay? E isso mudou o paradigma da gestão de projetos e da produtividade, que hoje em dia temos já empresas a pensar nas 24 horas do dia. Há sempre uma equipa a trabalhar. Alguns. Ou seja, a própria gestão não é feita por uma única entidade. Geralmente há pelo menos 2 ou 3 pessoas que fazem handovers diariamente, de 8 a 8 horas, uns aos outros, para estarem 100% produtivos. No caso tradicional, que é o meu caso, eu tenho equipas na Alemanha, na Roménia, tenho pessoas no Porto e outros clientes onde já tive, tinha as pessoas nos Estados Unidos, tinha pessoas na China. Portanto, a questão é encontrar aqui uma forma de os reunir num horário que dê mais ou menos para toda a gente. Qual é a questão aqui? São questões culturais. Saber gerir pessoas com culturas e backgrounds diferentes é complicado. Aqui há a necessidade de termos soft skills extra. Okay? Não é só conseguir falar. Deixa-me interromper o Ricardo um bocadinho, por exemplo, que eu tive muitos anos nesse tipo de ambiente, mas às vezes há coisas muito pequeninas. Primeiro, tentar aprender, exatamente porque quando te respondem sim a sim, tentar perceber que realmente este movimento de cabeça não quer dizer não, mas quer dizer sim, porque culturalmente há países onde isto acontece. E
E há países em que também perdem a cara por dizer não. Por isso dizem sempre que sim, e depois nós temos que tentar perceber se aquele sim é um sim que realmente é possível ou é só o sim porque eles não, porque aquilo é uma vergonha dizerem não. E Ricardo, já passaste por isso com certeza. Várias vezes. E pronto. E não só isso, há uma série de outros fatores. Por exemplo, há países onde legalmente é proibido pedir que as pessoas liguem as câmaras quando estão em casa. É considerado invasão de privacidade. Portanto, não podemos pedir que as pessoas liguem as câmaras. Ou seja, já nem isso temos. É só áudio. Portanto, eu não tenho forma de saber se a pessoa que está do outro lado está a dizer-me sim, mas está a dizer sim, não é? Não há uma questão de avaliar expressões nenhumas. Há essa questão cultural, e aconteceu já com pessoas do Extremo Oriente, dizem que sim perante o grupo, mas, na verdade, disseram só porque não podem dizer, é uma questão de honra, não podem dizer não, não é? E é preciso termos a consciência que as tais one-on-one são fundamentais. Criar uma relação com as pessoas das nossas equipas, um a um, falar, tentar entender, e não só, mesmo às vezes em grupo, há uma série de icebreakers que nós podemos fazer, sem serem, não são propriamente team buildings, mas são pequenas perguntas que ajudam também as pessoas a desbloquear um bocadinho, a falar um bocadinho da sua cultura, do seu background, etc., que vai ajudando. Okay? Portanto, quando estamos a falar de gerir projetos, mais uma vez, não interessa se é agile, se é standard, se é o que for, se é o V, se é o... Não interessa. Interessa tentar perceber que as pessoas com que temos de trabalhar são pessoas, são seres humanos com histórias diferentes, com formas de estar diferentes. E num ambiente distribuído isso ainda é mais realçado. E mais um exemplo, na malta da Índia, são excelentes técnicos, proatividade zero. Okay? Eles fazem tudo o que a gente lhes pede. Mas se terminaram de fazer o que têm para fazer, não vão proativamente buscar trabalho. Não, ficam sentados à espera de... Eu estou à espera que me digam o que eu tenho para fazer. Não é? Depois temos a questão do Extremo Oriente, já dissemos, que eles têm a questão da honra, não podem dizer que não, nem em algumas circunstâncias e por aí adiante. Depois há questões um bocadinho mais delicadas. Tentar avaliar potenciais conflitos é muito mais complicado quando estamos em ambiente distribuído. Portanto, há uma série de fatores que têm a ver com conseguir gerar empatia, não só de nós para as equipas, mas muitas vezes entre das próprias equipas, que têm que ser consideradas. Diz, Ricardo. Força. Tem que dar meus 2 centavos aqui, meus 2 Claro. centavos aqui Sim, de claro, contribuição. sim. Continua. Sim. Hoje eu trabalho, como eu falei, no Santander, e hoje eu trabalho com equipas distribuídas entre Portugal e Espanha, que lá hoje tem equipas na Espanha e em Portugal. Já trabalhei em outros lugares, em projetos maiores, onde, como vocês já passaram também, onde tinha equipa, um pedaço estava, um desenvolvimento, um pedaço estava na China, um pedaço na Índia, um pedaço no México, um pedaço no Chile, um pedaço aqui em Portugal, um pedaço lá em UK. Então, assim, era uma distribuição muito grande, desculpa. Mas, como vocês estão dizendo, eu acho que são as duas coisas. Eu tive a sorte, também como eu estou vendo o que aconteceu aqui, eu tive a sorte de, durante a pandemia, na empresa que eu estava, eles se preocuparam com isso e montaram um treinamento específico, que eles chamaram de Connected Manager, para poder ajudar os gestores, a quem não tinha o conhecimento de administração de equipas remotas, para que houvesse uma formação específica disso, né? Ajudar as pessoas a ter essas noções, juntando um pouco daquilo que a gente trabalha no dia a dia, botando alguns nomes, e foi muito interessante por isso. E como o Ricardo falou, eu acho que essa questão de fazer essas sessões individuais com as pessoas e tudo para conseguir trazer as pessoas no momento de pandemia foi obrigatório que todo mundo tivesse. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante. Eu estava num projeto aqui em Portugal e eu tinha uma equipe muito boa, o pessoal trabalhava muito bem. E foi quando aconteceu a pandemia. E é interessante o perfil das pessoas, né?
Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo que era um excelente desenvolvedor, excelente profissional. Ele foi para casa, acabou, virou um péssimo profissional. Por quê? Todo mundo estava em casa, ele tinha também os bichos dele lá, tinha as coisas, começou aquilo a interferir, ele não conseguia produzir. O que ele conseguia produzir estando dentro da empresa, quando ele foi para casa, ele não tinha um ambiente como aconteceu com muita gente. Eu, eu tenho na minha casa, por exemplo, eu tenho um escritório, eu montei um escritório, eu não estou improvisado na sala, não acontece muitas vezes, né? E essa pessoa, por exemplo, não tinha, então ficava lá na sala ou na cozinha tentando trabalhar e assim, não funcionou. Para ele não funcionou, com todo mundo em casa. Então, o que eu vejo como, de novo, voltando à história de pessoas, por isso que eu acho que importante é isso, eu acho que perceber também, tanto para a equipa quanto para o gestor, perceber onde a pessoa se sente melhor. Eu tenho pessoas que já falam comigo, pô, se eu puder ir para o escritório, eu vou todo dia, porque em casa eu não consigo, eu me atrapalho, eu preciso sair de casa, porque o ambiente de casa me atrapalha. Então, eu prefiro estar no escritório. Mas tem pessoas que falam assim, não, eu prefiro estar em casa, eu sou mais produtivo. Eu acho que tendo esse conhecimento, e aí sim, com essas reuniões one-to-one, você conhecendo as pessoas, você conseguindo contribuir e percebendo o desempenho que você tem, principalmente pela responsabilidade de fazer as entregas, eu acho que isso tudo tem a ver com isso, né? Se você está recebendo os requisitos e está conseguindo fazer a sua parte. Eu acho que isso tudo influencia diretamente e você consegue, então, com isso, ter um excelente trabalho. Concordo a 100% e, por exemplo, quando foi a pandemia, eu tive uma pessoa que me pediu ajuda e que eu fiz uma certa mentoria na autorregulação e que, inclusivamente, nós criávamos para ajudar, porque há pessoa que só trabalha bem em casa quem consegue autorregular-se e conseguir criar rotinas de forma a que, e também tinha uns que, como estavam em casa, nem sequer davam, não tinham aquela coisa de levantamos e vamos para casa, e quando davam por si, já tinham passado não sei quantas horas e continuavam a trabalhar. Isso aconteceu-me a mim. Chegou-me a acontecer, quando começavam os dias a ficar grandes, eu estava em casa, não apercebia que já era aquela hora, quando começavam a entrar online os do oeste dos Estados Unidos, é que eu percebia, bem, já estou um bocadinho tarde. Mas sabes que isso é consequência mesmo da pandemia, foi consequência direta. Por isso, entretanto, eu tive algumas pessoas na minha equipa a quem eu ajudei na criação de rotinas, inclusivamente ajudei a parametrizarem o seu e a usarem algumas das ferramentas que o Office e que o Teams têm, que é estarmos a chegar ao fim do dia, começa a pensar em time to commute, apesar de estarmos em casa, ou seja, há uma quantidade de ferramentas que nós também podemos tentar ajudar as pessoas. E pronto, eu vou-vos agora, voltando só um bocadinho atrás, vou-vos dar um exemplo de que quando eu comecei a liderar equipas internacionais e pessoas em todo lado, ainda presencialmente eu fiz questão de aprender a dizer bom dia a dizer bom dia nas línguas de todas as pessoas. E mantive isso depois no híbrido e no remoto e inclusivamente tínhamos uma vez por semana em que eu os encorajava a falarem um pouco de si, da sua cultura. Só por isso é que eu sei que bom dia em grego é Kalimera e outras coisas assim de... Mas pronto, e há coisas que ainda me lembro e pedia às pessoas para... Tivemos uma reunião informal todas as semanas em que alguém partilhasse alguma coisa do seu país. Quando estávamos em ambientes internacionais fisicamente, pronto, eu comecei a trabalhar em ambientes em equipas internacionais em 2001, se não estou em 2001, sim, 2001. E aí éramos uma sala ganhada, mas todos na mesma sala. Isso ajudava, apesar de ter também muitos choques culturais, atenção, porque eram pessoas do mundo inteiro e tínhamos australianos misturados com gregos, com indianos, com chineses, e aquilo éramos uma salganhada muito grande. Mas era mais fácil porque estávamos ali todos juntos e uma vez por mês tínhamos o jantar ou o almoço em que toda a gente trazia qualquer coisa do seu país, e eu acabei, porque quando estávamos em regime híbrido, tentar transportar isso, mas de forma online.
quando estávamos geograficamente, é tentar encontrar o momento que eu percebi que muitas vezes era a nossa hora de almoço, porque os da Índia estavam quase a ir embora e os dos Estados Unidos estavam a acordar e era a hora de almoço nossa, era no momento onde conseguíamos estar mais juntos. Mas tive, por exemplo, um projeto da Reckitt Benckiser que tínhamos incluindo China e tínhamos costa oeste dos Estados Unidos, em que eu tinha uma reunião de status de manhã e uma reunião de status à tarde, que era para conseguir reunir com toda a gente para não estar a obrigar ninguém a trabalhar fora de horas, porque isso também é importantíssimo. Nós temos todos em fusos horários diferentes, nessa altura só tínhamos uma equipa de gestão e era a própria equipa de gestão que se desdobrava e tinha uma reunião de status de manhã e uma reunião de status à tarde para não obrigar ninguém a trabalhar fora do seu horário de trabalho. Porque as pessoas também têm que se sentir confortáveis no seu horário, no seu ambiente. Interessante, importantíssimo. Realçar esse ponto só. Como todo projeto, seja ágil ou não ágil, não interessa, uma das principais responsabilidades que nós temos, o que está escrito é a nossa responsabilidade é levar o projeto a bom porto. Mas para mim, uma das principais responsabilidades é garantir que as pessoas têm condições para fazer o seu trabalho. E passa muito por isso. Vocês têm que conseguir avaliar quais são as circunstâncias das vossas equipas e, se for caso disso, fazer o que fez a Sofia, que é ter 2 reuniões de dados por dia. Não há mal nenhum. É trabalho extra para nós. É. Mas nós somos o gestor de projeto por algum motivo. Ok? Portanto, isso é obrigatório. E sejam Scrum Master, sejam Agile Coach, sejam gestor de projetos Waterfall, se nós não conseguirmos encontrar formas de criar condições para as equipas trabalharem, nós nunca vamos conseguir que as equipas, vistam a camisola, mas é por aí. 2, o que é que vai levar? Burnout, de certeza. Porque depois vamos ter, porque sempre que temos algum problema com prazos, eles vão estar a ser pressionados por algum motivo, e se nós não dermos o suporte que é necessário, acabou-se. Vai tudo para água abaixo. Ok? Portanto, isso é importantíssimo. E agora, cada vez mais, na evolução da gestão de projetos com os ambientes distribuídos, com os ambientes híbridos, é fundamental termos estas soft skills. Okay? Sofia, ias avançar para outro tema qualquer. E aí, entretanto, temos aqui outra pergunta preparada que é um bocadinho diferente, ou seja, que vai fazer um bocadinho mais alterar e que requeriu alguma adaptação da nossa geração, que é, com as novas gerações, Gen Z, Millennium e tudo isso, acham que vocês estão que as abordagens das novas gerações estão a influenciar a forma como os projetos são geridos? Sim, garantidamente. A malta nova tem pressa. Ok? Eu recordo-me sempre, há um comediante, há uns anos, fez um sketch que era uma pessoa que pegava no telefone, carregava no telefone e aquilo não tinha resposta imediata. E ficava lá, esta porcaria lenta. E as pessoas, pensa, tu acabaste de carregar num device que está na tua mão, que está a mandar um sinal para o espaço. Esse sinal está a passear no espaço e dá a volta ao planeta, se calhar, e depois vai para outro device algures e tem que voltar. E tu queres que seja instantâneo. E as novas gerações são muito isso. Tem que ser tudo imediato. Aliás, nós vemos as redes sociais, TikToks, tudo tem que ser o consumo. Hoje em dia, a malta já não quer ver filmes longos. A malta quer ver séries e faz binge-watching de séries e binge-watching e estão horas a passar TikToks para a frente e para trás, né? Que o consumo de informação e a forma de viver a informação é completamente distinta. Isso também afetou muito a forma como gerimos projetos, por causa das startups. Aquilo que são hoje em dia as scale-ups, e algumas já estão a crescer um bocadinho mais, começaram com startups que começaram com os millennials. Os millennials querem que as coisas sejam rápidas, as coisas têm que se fazer rápido. E a verdade seja dita, há coisas que antigamente demoravam muito tempo. Ainda hoje, há empresas que têm processos que duram horrores. Uma coisa que é relativamente simples,
não é? De conceber que um processo de procurement qualquer, muitas vezes tem que passar por 20 canais de moderação e aprovação, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. É preciso encontrar o equilíbrio. Okay? E eu acho que as empresas do futuro são as empresas que vão conseguir encontrar esse equilíbrio. Naturalmente que há coisas que têm que ser mais regradas, questões legais, regulamentares, etc. Temos que ser mais ponderados. Tranquilo. Mesmo assim, devemos ter olhos para conseguir analisar os processos e tentar tirar ou separar o trigo do joio, não é? Conseguir limpar o desperdício. Mas há outras coisas que existem ainda hoje, porque é como sempre fizemos. Aliás, sempre foi o grande argumento contra o waterfall, é porque o waterfall surgiu na altura da Revolução Industrial, que hoje em dia já não faz sentido nenhum, não é? Da malta, antigamente era paga para apertar parafusos, agora é paga para ser criativo. Portanto, são coisas distintas. Mas não deixa de ser um método que pode ser perfeitamente adaptado à nossa É um método que faz sentido em determinadas circunstâncias, mas estar a utilizar esse método só porque sim, é a mesma coisa que o Agile. Exatamente. Nós vamos usar Agile só porque está na moda, esse é que é o erro. Porque é que o Agile tem sofrido alguns reveses? Porque a malta pensava que aquilo ia resolver todos os problemas, que era uma solução milagrosa, e pegou naquilo e colocou um cuspo, como nós dizemos em Portugal, e deixa estar, e agora, olha, trabalhem em sprints, isso resolve-se. Não é bem assim, não é? E na minha experiência, o que resulta mais, muitas vezes, é exatamente aquilo que nós falámos no início, é a mescla de metodologias, é de perceber que isto aqui funciona para esta situação, vem dali, outra vem daqui, e termos a capacidade de perceber que bocadinhos é que vamos buscar onde, para depois, para adaptar àquela situação naquele momento. Exatamente. Aliás, não sei se conhecem uma coisa chamada Management 3.0. Quem não conhece, vá procurar management30.org e o motto, ou o lema deles é: não vamos gerir as pessoas, vamos gerir o sistema. Ou seja, aquilo que estávamos a falar há pouco, eu não vou dizer às pessoas como trabalhar, eu vou dar condições para as pessoas trabalhar. Não é? E isso diz tudo. Não interessa se tu trabalhas para a esquerda, para a direita, se vais usar o PMBOK, se vais usar o BABOK, se vais usar o que tu quiseres, o Scrum Guide, podes usar o que tu quiseres. O meu trabalho é criar condições para que tu faças o que sabes fazer bem. Isso é uma das coisas que eu digo sempre às minhas equipas e às minhas turmas. Eu, se contratar uma equipa, eu estou a contratar uma equipa porque estou a ver ou revejo que essas pessoas trazem valor para a minha equipa. Porquê é que eu tenho que lhes estar a dizer como é que eles devem fazer o trabalho deles? Exatamente, até porque, pronto, voltando um bocadinho, saindo um bocadinho do espectro da gestão de projetos, eu há 15 anos atrás resolvi fazer um MBA. Eu já fiz um MBA e fiz um MBA part-time, depois é chamado de executivo, que já eram pessoas que já estavam nos seus 30, eu já estava perto dos 40 quando o fiz, mas eu digo sempre, e foi uma das coisas que eu continuo a dizer, é que eu aprendi praticamente tanto com a abordagem dos meus colegas, porque ainda por cima tínhamos uma postura, e uma das coisas que a coordenação do MBA fazia e focava muito era que eram eles que construíam os grupos por trimestre, os grupos para os trabalhos de grupo, porque eles não queriam só economistas num grupo e só engenheiros no outro. Não, misturavam-nos todos e as diferentes abordagens das nossas vivências, das nossas experiências, e eu aprendi praticamente tanto com os meus colegas e com as suas abordagens e com a sua maneira de ver, do que aprendi exatamente com a parte teórica dos professores. E quando nós estamos a construir uma equipa, temos que sempre pensar, ok, nós somos os gestores de projeto, nós estamos a chefiar a equipa, mas estamos com uma equipa de pessoas com experiências, com sucessos noutros sítios e que também trazem valor à nossa equipa e temos também que aprender com eles. E é uma coisa que eu tenho, e mesmo quando eu entro num cliente novo, eu acabei de entrar num cliente novo numa área
que eu nunca tinha trabalhado, e o que eu digo sempre é que, ok, eu tenho a experiência da gestão de projeto, já trabalhei com várias metodologias, algumas que, pronto, adaptei um bocadinho daqui, um bocadinho ali, tem documentação, que tem templates, que agora são meus, que eu fui adaptando, mas quem conhece o negócio são vocês, quem cá está são vocês, neste momento estou a ver o que é que se passa e como é que vocês gerem, como é que vocês fazem coisas, vou propor algumas coisas que vocês dizem sim, achamos que faz sentido, outras coisas que não farão sentido, mas eu venho propor alguma metodologia, alguma organização, porque vocês estão a precisar, mas quem conhece o vosso negócio são vocês, e nós temos que ter sempre essa noção. Nós não somos, podemos ter muita experiência, mas não somos donos da verdade, e há opiniões e experiências diferentes, válidas. Até o Frederico, que já está habituado aos meus webinars, sabe sempre que eu começo exatamente os meus webinars com este disclaimer. Eu venho aqui partilhar a minha experiência, venho aqui partilhar o que eu aprendi, mas não sou dona da verdade e as vossas experiências são tão válidas como as minhas. Que eu acho que isso é importantíssimo, até na gestão de equipa do dia-a-dia, porque as pessoas também, as nossas equipas, e não só equipas, mas o nosso cliente, os nossos stakeholders, têm que sempre sentir que são ouvidos e que as suas opiniões são válidas. Sim, senhora. Olha, eu tinha aqui, apesar de não estar aqui, acho que não faz parte da lista de perguntas que nós tínhamos aqui, mas tenho aqui uma questão que acho pertinente. De que modo, e agora vou fazer a pergunta diretamente a ti, Sofia, outra vez, mas depois toda a gente pode participar como é que tu achas que tem impactado a função ou a previsão de gestão de projetos? Esta história do trabalho no LinkedIn, a forma como os papéis são descritos no LinkedIn. O que é que eu quero dizer com isso? Só para dar contexto. Antigamente, havia alguns sites especializados, mais antes disso, eram jornais ou de boca, não é? Que nós arranjávamos, mas as coisas eram feitas de outra forma. Hoje em dia, principalmente do LinkedIn, que é a referência, quando se pede ou que procuram um gestor de projetos, há ali um lençol de tópicos que são abordados, que eu acho que aquilo, das duas uma, ou quem está do outro lado a fazer o recrutamento está só a debitar alguma coisa que alguém nos disse, sem qualquer contexto e sem questionar o que quer que seja, ou então penso assim, nós estamos à procura de um unicórnio. Okay? Quem diz gestão de projetos diz também outras áreas, mas eu tenho visto isso com gestão de projetos, Agile Coaches, Scrum Masters e Delivery Managers, esse tipo de tópicos. O que é que tu achas? E não só no LinkedIn, mesmo pronto, dentro do nosso ambiente, às vezes tem um cliente e ou bem manda-nos a dizer assim, olha, temos aqui a descrição e é isto que o cliente está a pedir. E eu olho e digo assim, ok, isto check, e vamos, eu não tenho experiência nisto. E a resposta é sempre, porque eles querem tudo, exatamente, estão à procura do unicórnio, e acho que eles, eu não sei se vão ao chat GPT ou à IA desta vida, ou sei lá, ou ao Google a perguntar quais são as coisas que um gestor de projetos deve ter, dê-me uma descrição de funções e de conhecimentos que um gestor de projeto deve ter. Eu acho que não há nenhum de nós que cumpra tudo. Eu gostava de conhecer a pessoa que chega lá e que é perfeito para o encaixe. Agora, há coisas que eu digo imediatamente, eu tenho experiência aqui, não tenho experiência ali, há outras coisas que digo, posso aprender, e há outras coisas que digo, exatamente, vocês estão à procura do unicórnio, porque apresentem a pessoa, e eu gostava muito de conhecer a pessoa que cumpre os requisitos todos dos pedidos gostava, eu acho que tínhamos todos, queria aprender muito com ele, mas que realmente cumprisse, não é? Aquelas pessoas que dizem que sim e eu cumpro. Entretanto, tenho aqui duas mãos no ar. O primeiro foi o Frederico. Frederico, tá. Bom, relativamente aos temas, vou tentar separar um bocado. Isto aqui não é só gestão, isto também não é só gestão de projetos. Peço desculpa. Primeiro, eu faço o nome dos títulos. É sempre muito pomposo dizer, e isto já conhecem essa velha piada, de um gestor de projeto ou um project management. Mesma coisa traduzido, mas um project manager tem uma aura um bocadinho melhor do que dizer. E os títulos muitas vezes enganam, porque depois, no fundo,
Não tem nada a ver. Relativamente à procura, há aqui uma questão também económica a nível das empresas, falando dos unicórnios. Existem certos papéis que as pessoas querem, esquecendo-se de que, ou melhor, querem, mas são duas pessoas a fazer o mesmo trabalho e não uma. Por isso é que muitas vezes os requisitos querem isto. Mas na realidade, se calhar no passado, ou há um mês ou 2 meses atrás, não, há um ano, eram duas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Só que é muito mais fácil contratar uma pessoa que faça tudo, é mais barato, só tem que ter uma pessoa e temos esta parte económica associada às empresas. Também depois temos alguma parte, ChatGPT, e acho que é um dos memes mais conhecidos de todos que vemos aí em tudo que é de trabalho. Alguém pedisse a uma pessoa com experiência de 5 anos de uma tecnologia ou de uma framework, o criador dela tinha criado apenas há 3 anos e não podia candidatar-se ao emprego. Ou seja, há muita gente Isto que é não, isto 5 não é um anos. meme, isso é real, ok? Pronto. Quando Aconteceu. disse, pensava que. Isso aconteceu, aconteceu mesmo. A Não pessoa sabia que por acaso. criou uma linguagem de programação candidatou-se, pôs lá que tinha experiência de 3 anos e eles pediam experiência há 5, quando a linguagem só tinha 3 anos. Pronto. E teve um bocado. E pegando, então, tem a ver com isso. Os recrutadores. Há um desligar. Sinto que há um desligar do que é o pedido da parte das equipas, do que é a realidade e do que é os recrutadores. E eu acho que entra tudo muito. Não há esta ligação, não há esta comunicação. E se calhar o papel da empresa, eu quero apenas uma pessoa que saiba disto, não interessa o número de anos, mas eu quero que perceba disto. Perceber. Para muitos recrutadores, é pá, perceber se cá são 3 anos ou 5 anos de experiência nisto. E não sabem realmente o que é necessário no projeto. E teve um bocado com isso. Acho que as cadeias de comunicação dentro de uma empresa e depois os candidatos, acho que falham muitíssimo. Por isso, estás a dizer dos requisitos todos, são 10 requisitos e se calhar somos só capazes de 5 ou 6 requisitos, porque os outros são um bocadinho, ou alguém tirou só formações, que é possível, só terá formações, mas cá tem a parte de formações, não tem a parte de soft skills. Isto também há muita resposta para isso, mas sinto, pelo menos se calhar pelo aquilo que eu tenho visto, sinto que há esta desfasagem, é a parte dos títulos. Acho que também é sempre muito bom fazer um grande título, quando na realidade faz gestão de projeto. Ricardo Sarso. Bom, isso é muito interessante, essa questão que o Ricardo colocou, que eu acho, o que eu acredito é que, inclusive, os valores que as empresas definem muitas vezes são um pouco diferentes. Por exemplo, uma empresa que considera que você é um sênior, se você disser o seguinte: eu trabalho como gestor de projetos na área de petróleo, por exemplo, para empresas de energia há mais de 10 anos. Então, ele é experiente por isso. Ele é considerado sênior porque ele tem muita experiência naquele segmento. Mas tem recrutadores que consideram que não. Você é sênior se você, por exemplo, tiver trabalhado pelo menos em 3 ou 4 segmentos completamente diferentes e tiver experiência em 3 ou 4 segmentos. Então, se você começou a vida numa empresa de energia e trabalhou 30 anos naquela mesma empresa de energia, eles consideram que você não tem skill de ter trabalhado em outros segmentos e por isso você não é sênior. Você pode ser um pleno alto, mas você não é sênior. Eu passei uma vez por uma situação onde eu fiz uma entrevista para trabalhar numa empresa e um dos pré-requisitos que tinha no programa era que você tinha que conhecer a metodologia de implantação de sistemas da empresa. Era um pré-requisito. Só que era o seguinte, a metodologia deles não era por exemplo, uma coisa é você dizer o seguinte: você tem que conhecer Prince, ou você tem que conhecer o Prince 2, ou tem que conhecer o Framework. Não, você tem que conhecer, eu vou usar o nosso exemplo aqui, educadamente, o exemplo da nossa empresa, como se eu dissesse o seguinte: a Albay tem a metodologia dela de implantação e eu vou contratar, então, quem conhece a metodologia da Albay. Aí você fala assim, mas eu consigo buscar a metodologia no mercado? Não. Ela só quem já trabalhou aqui que conhece. Mas como é que eu vou ter uma experiência numa coisa que é fechada? E eu já passei especificamente por isso. Então, assim, pedir os recursos todos, ou o máximo que o pessoal tem, eu acho que isso é normal, mas eu acho que tem que conseguir separar também o seguinte: o que são realmente os conhecimentos essenciais, porque muitas vezes eu vejo que
como as pessoas estão fazendo, infelizmente, algumas vezes eu vejo a empresa perder grandes profissionais que vão passar entre os dedos, ou seja, você recebe um currículo de um excelente profissional que conseguiria fazer um excelente trabalho, e de repente eu não vou pegar porque, apesar dele ter muitas coisas boas, ou ele tem o essencial que eu precisava, mas eu como pedi mais 10 outras coisas e ele não tem, então, não, eu precisava que você tivesse tudo. Então, separar o que realmente é essencial, acho que muitas vezes é isso, separar o que é essencial do que são aqueles. É bom que você tenha, né? Seria um plus para conhecer aquilo tudo, mas buscar realmente o especialista, que senão não adianta. A gente tem muita formação e muita coisa. Eu gosto muito de estudar e de me certificar nas áreas, como eu acabei me certificando em todas, na área de gestão, por exemplo, de projetos, de uma coisa e de outra. Mas não adianta só fazer certificação, tem que fazer e tem que trabalhar. Então, não adianta ter só o ITIL, mas nunca ter trabalhado em projetos que você tem de ongoing. Então, assim, você tem a certificação ou você conhece, mas aí na prática não tem. Ou o Kanban, ou o Scrum, ou o DevOps, ou qualquer coisa que tem. Então, eu acho que é isso, procurar equilibrar as coisas. No passado isso aconteceu-me, isso já muito antes da UBEI, que realmente fui contactada por uma empresa de recrutamento, que até foi via LinkedIn, a dizer, olha, nós temos aqui, mas o cliente também precisa de alguém que também saiba disto, daquilo e daquilo. Eu respondi-lhe, olha, sinceramente, nesta altura do mercado, não acho que haja ninguém que saiba. E por isso, e eu não sei. Faltam aqui, ou seja, não preencho todos os requisitos. E depois acabaram por me contatar, a dizer, olha, afinal encontramos alguém que preenche os requisitos. E depois, cerca de um ano e meio mais tarde, eu já estava na UBEI e contactaram-me a dizer, afinal, a pessoa dizia que cumpria os requisitos, porque tinha feito umas formações online para preencher os requisitos, mas chegámos à conclusão que ela não tinha a experiência. E estamos a voltar a contactar. E eu respondi-lhes depois, mas neste momento eu já não estou no mercado, e às vezes, exatamente, pessoas que tentam cumprir os requisitos todos, eles estão a comprar gato por lebre. Natália. Só fazer um comentário sobre essa questão Porque a gente estava comentando vocês comentaram sobre as soft skills, né? Como é que avaliar soft skills só pelo currículo, né? E hoje em dia, quando a gente manda um currículo, não tem nada de soft skill. Tu pode colocar um soft skill, tu pode escrever a soft skill, mas tu só vai descobrir se a pessoa tem esse soft skill conversando com a pessoa, né? E eu tenho percebido bastante, assim, como é que faz para dar esse match, porque se o soft skill é tão importante, mas o que dá um match, e aí vem a inteligência artificial, que avalia muito os currículos, né? O dar um match na inteligência artificial é totalmente técnico, né? Então, as pessoas estão sendo selecionadas basicamente só pela parte técnica, né? Já há algumas empresas que antes da avaliação técnica fazem exatamente uma primeira entrevista para perceber se a pessoa faz match na cultura organizacional exatamente da empresa. E já há muitas empresas e até alguns clientes também que já fazem isso. É a primeira entrevista, eu quero conhecer a pessoa. Porque a seguir pode ter, a seguir parte para a entrevista técnica para perceber se a pessoa sabe. E eu acho que isso é importantíssimo, exatamente para conseguir casar um match. Mas isso realmente é dentro das pessoas que eles olharam para o currículo e acharam que teriam a experiência. Mas eu sou muito apologista disto. É primeiro conhecer a pessoa e perceber se ela será um match na empresa, na equipa, no projeto, seja onde for, porque a pessoa até pode ser perfeita no currículo, mas depois não ter uma maneira de estar, uma cultura ou organizacional, ou exatamente soft skills que permitam que ela encaixe dentro da equipa. E eu também já tive situações em que uma única pessoa que estava completamente, que tinha falhas, né, em alguns e que tinha uma maneira de estar e soft skills exatamente muito más, que conseguiam criar uma disrupção enorme no ambiente da equipa. Também já E até só tô acrescentando, não é só pelo ponto de vista da empresa, é pelas pessoas que trabalham também. Então, a pessoa também tem que entender a empresa antes de qualquer coisa, porque olha o tempo perdido de entrar numa empresa onde a gente não se adapta à cultura. Então,
eu acho que esse contato inicial ele é muito mais importante do que o mero currículo. Eu sempre achei que conversar, entender a cultura, se conhecer para ver se realmente bate. E aí eu acho que o técnico, eu sempre digo, o técnico sempre se aprende, né? Claro que não vai aprender uma graduação rapidamente, mas eu acho que coisas assim do dia a dia técnico se aprende. Existem tantos cursos, né? Agora os soft skills pode nunca aprender. Sim, mas também há Então, maneiras de ajudar a desenvolver. Quando as pessoas percebem que têm falhas em alguma, por exemplo, uma falha que eu tinha e que desenvolvi, eu tinha uma grande dificuldade em dizer que não. E durante muitos anos a minha produtividade falhava porque o colega do lado dizia precisa da tua ajuda aqui e depois vinham ter comigo a dizer os teus objetivos. E o que tinhas em mãos, não fiz, mas estive a ajudar o outro. Pois é, tiveste a ajudar o outro para os objetivos dele. E eu dizia que sim a tudo, tinha imensa dificuldade em dizer que não. Isso foi uma coisa que eu trabalhei. E acabei a dar um webinar aqui no existe Paulo Bay a dizer aprenda a dizer não. Que e foi uma coisa que ou seja, nós também temos que ter noção, e às vezes até podemos pedir ajuda a outras pessoas para perceber onde é que, quais são as nossas falhas em termos de cultura organizacional, de comunicação, exatamente desse tipo de skills, em que podemos trabalhá-las. Ou seja, uma pessoa que não as tem não quer dizer, olha, pronto, estás arrumado para o resto da vida. Temos é que ter exatamente a autorregulação, pedir às vezes ajuda às pessoas a dizer onde é que eu posso melhorar e tentar ir melhorando e crescendo. Atenção, eu era muito respondona e muito refilona no início da minha carreira profissional. E hoje em dia aprendi a que as pessoas gerem-se de outra forma. Ricardo Sarçou. Desculpa, é só mais um comentário Sim, à sobre o que vontade, você isto é uma falou. tertúlia. E tem, sim. É exatamente esse caso de cultura é interessante porque aqui na UBEI, ou seja, em consultoras, você tem um desafio dobrado, que é uma coisa é você entrar na empresa e ser uma pessoa que trabalha bem e que ela faz um match muito grande com a cultura UBEI, é uma coisa. E depois ainda tem o segundo desafio, é também conseguir fazer um match bom com o perfil do cliente. Que você tem que ser, então, eu tenho que conseguir trabalhar bem essa cultura e conseguir também trabalhar a cultura do cliente. Então é um desafio, o desafio dos consultores é um desafio dobrado, é de se adaptar ou de conviver bem com duas culturas que muitas vezes são muito antagônicas uma da outra Às vezes. para os cenários. É só para fazer esse complemento. Obrigado. Obrigada. Geraldo? Geraldo, não estamos a ouvir. Agora? Sim, obrigada. Pois, queria também dar aqui a minha contribuição, apesar de não ser um profissional na área de gestão de projetos, não é? Mas, entretanto, acho que aí a componente os projetos, não é? De certa maneira, vão sempre, ou em alguns casos, incluir a questão do recrutamento do pessoal, que é um dos campos do projeto, não é? E, pessoalmente, aí isso é uma experiência minha, não é? Eu mudei-me recentemente de Angola cá para Portugal e tive que rapidamente adaptar-me, não é? A maneira de como as coisas são feitas aqui, principalmente a nível de processo de recrutamento, não é? Eu aplicava, não é, para posições. Eu sou profissional daqui já há quase 20 anos, não é? Mas nos últimos anos eu tive maior enfoque em questões relacionadas com Business Continuity, não é? Disaster Recovery, Business Continuity Plans e por aí além. E as posições em que eu aplicava, não é? Eu olhava para aquilo e eu sentia, eu dizia, ok, é aí, não é? Eu vou conseguir, porque o job description fazia um match exatamente naquilo que eu nas minhas competências. Mas do outro lado, o pessoal que estava a fazer o processo de recrutamento, não é? E isso é que, de certa maneira, deixava-me triste, porque depois, no final da conversa, ok, sim, olha, será que podes ajustar o teu currículo? Ou seja, fazer o shrink, não é? Do currículo, não é? Às vezes até retirando competências que iriam agregar valor àquela função, simplesmente porque eu não conseguia perceber se aquilo
iria passar por uma máquina que fazia o check e tudo mais, não é? E muitas vezes acabei por não ser selecionado. E quando eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela UBEI, quer dizer, foram 10 minutos no máximo, não é? E a gente fechou. Não é? A gente fechou. Então foi algo que nos chamou a atenção. É preciso que os gestores de projetos também tenham atenção a essas questões, porque às vezes há um bottleneck, não é? Que está a empatar aí o desenvolvimento do projeto, ou é porque os tais recrutadores também estão muito focados, não é? Em ter projetos, digamos, perfeitos ou candidatos perfeitos, não é? Sem olharem para aquilo que realmente agrega valor à posição. Então, é esse o meu contributo. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Federico. Bom, queria deixar, se calhar pegar um exemplo, mas há mais uma pergunta para o grupo. Nós estamos aqui a falar sempre a falar de gente que tenha um mínimo de conhecimento técnico para poder se candidatar, ou seja, já tem alguns anos de experiência. E aquilo que eu tenho visto, e agora estava a pensar enquanto estava a falar, lembrando das pessoas que saem da universidade e da maneira como acontece as pessoas quando saem da universidade. Porque uma das vezes, toda a gente sabe, ou, por norma, o que se ensina na faculdade não é o que é no mundo real de trabalho. Mas, quando estamos a candidatar-nos, a primeira coisa que vem é, ok, tiraste o curso X, quais são os teus soft skills? Ou seja, e é isso, faz sentido, damos prioridade a tudo o que é técnico, tudo que apresentas no seu CV de tenho estes cursos, tenho estas formações, tenho isto tudo. Também eu tenho alguma experiência também nessa área de ver alguns CVs, mas preferir isso do que as soft skills. Não há preferência, não deveria haver preferência nas empresas olhar mais para a parte de soft skills. E quando a parte técnica vem então para cá, eu dou-te algumas noções do que é que realmente precisamos para o nosso projeto, para o nosso coisa, e depois já te vês um mínimo base, ou seja, não vamos expor uma pessoa de letras a fazer uma programação Java, mas no mínimo, se já tivermos alguma base de programação, olha, estou-te aqui a dar uma pequena formaçãozinha, vais perceber como é que isto é, tens aqui um hypercare, um período de hypercare para isto, e depois assim já estás fechado. E dá preferência às soft skills? Isso é a minha pergunta. Olha, se me permites, não só respondendo ao Frederico, mas também fazendo comentário ao que foi dito antes. Começar pelos CVs. O CV é texto. Eu posso pôr lá o que quiser. Ok? E, mais uma vez, a questão cultural é fundamental. Há países e há culturas onde o CV é uma autêntica lista telefónica. Eles põem lá tudo. Se ganharam um prémio de participação na escola primária, está lá. Ok? Há países assim, e eu tive já que analisar muitos. Mas também, hoje em dia, cada vez mais, há sistemas automatizados de triagem. Quer dizer, a maior parte das empresas, não só as consultoras, empresas de recursos humanos e empresas grandes, usam sistemas automatizados, muitos deles baseados em IA, que fazem triagem de CVs. Portanto, conseguem logo separar o trigo do joio de acordo com aquilo que são os parâmetros que eles têm lá. Qual é o problema? São com coisas completamente cruas que não veem a cultura, não veem nada. Não há soft skills para ninguém. É só o que está lá escrito. E, mais uma vez, eu posso escrever o que eu quiser. Okay? Depois a questão mais específica do Federico, e que também foi abordada, que é as soft skills. Há, felizmente, algumas empresas que começam por fazer uma avaliação inicial do candidato, ou bem, é uma delas. E que, por muito bom que seja o teu CV, e passa a expressão, se tu fores uma besta, eles põem de lado. Okay? Se fores uma pessoa que tens ali um match com a pessoa, mas depois também lá está, depende com quem vais falar. E a primeira vez que eu falei com uma pessoa da OBEI, essa pessoa já não está na OBEI, eu falei por causa do projeto da Vorten em 2016. E ao fim de 2 minutos estávamos a falar como se tivéssemos estado a beber café ainda agora. Não é? E até hoje ele já saiu da OBEI, eu já saí, já voltei,
mas continuamos a manter contacto. Houve ali, fizemos clique. Isso foi o primeiro passo. E de imediatamente eu disse, olha, gosto deste gajo. E deu o CV ao cliente. Porque o CV não, é uma questão textual. Tu podes ter 300 certificações e ter tido a melhor nota do teu curso. Isso não quer dizer rigorosamente nada. É aquilo que já te dissemos, não é? A parte técnica, a parte das tuas capacidades técnicas podem ser desenvolvidas. A parte social é muito mais complicada de desenvolver. É possível, mas é muito mais complicado. E o que o Ricardo disse muito bem, no ambiente de outsourcing, temos isso em duplicado. Mas, felizmente, empresas como o Obey, se tu tiveres o match, eles guardam-te lá, sabe? Este gajo é uma pessoa. A pessoa está aqui, é 5 estrelas, não entrou no cliente A, vamos procurar um cliente B para ele ou para ela. Eu tenho essa experiência de um cliente em que o choque de culturas entre a Obey e o cliente era terrível, em que o ambiente não era de todo um ambiente onde eu me encaixasse e onde eu, ao fim de 4 meses, pedi para sair. Exatamente. E a Obey tirou-me e foi à procura imediatamente de outro cliente e disse-me sempre, Sofia, está descansada, que nós valorizamos a tua experiência e gostamos de ti, do teu trabalho e de te ter cá, está descansada, pediste para sair, saíste, mas a tua posição na Obey não está de todo, até porque pronto, eles tinham noção do cliente e do que se passava lá, não está, a tua posição connosco não está de maneira nenhuma alterada. E outra coisa que é só com o Ricardo a comentar, que já saiu e já voltou a entrar, a Obey é das empresas que eu conheço que maior percentagem tem de retornos de pessoas que saíram e depois decidiram regressar. A Obey não me está a pagar para dizer isto, mas eu posso falar por experiência própria. Sim, exatamente. Eu na Obey com um projeto muito específico. O projeto, ao fim de uns anos, não ia a lado nenhum. Eu pedi, olha, vamos experimentar outra coisa. Foram à procura de outra coisa. Fui para outro projeto. Ao fim do ano, como a Sofia, não gostei daquele projeto. Vamos à procura de outra coisa. Surgiu outra oportunidade. Fui para um projeto. Fui convidado a ser internalizado. Falei com o pessoal do Obey, olha, convidaram-me para ser internalizado. Vocês importam-se? Vai a tua vida, a porta está aberta. Eu fui internalizado, estive nessa empresa 2 anos e tal, saí, voltei para o Obey outra vez. Depois, entretanto, fizeram-me um convite para ir para outra empresa. Eu disse, olha, o que é que eu faço? Vai, então, era para ir para a Jaguar ainda por cima, que era uma oportunidade única. Vai lá ter com os ingleses, bora, siga. Fui, voltei outra vez, agora com o projeto do Hugo Boss, porque me disseram, e curiosamente, mesmo no período em que estive fora, era convidado para os eventos do Obey. Exatamente. Aliás, a oportunidade do Hugo Boss surgiu num evento do Obey. Eu não estava a trabalhar no Obey, mas tinha sido convidado para o evento. Foi num evento aquele lá em Alcântara, Sofia, não sei se te recordas. Tivemos a conversa para variar. Aquele lá em aquele que foi o de verão do ano passado. Sim, exatamente. Foi o de verão do ano passado, há 2 anos. Foi o de verão de 2023, que foi aquele lá embaixo em Alcântara. Exatamente, foi o de verão de há 2 anos. Que não foi o Bailarica ainda, mas foi sim, exato. Passado então, começou o Bailarica. Foi no verão de 2 anos. E outros managers estavam, olha, o Ricardo esteve connosco, já não está no tecido, não sei o quê. E veio uma pessoa ter comigo e disse, olha, se souberes de alguém que queira esta posição do Hugo Boss, eu gostava de ter-te a ti, mas não estás cá. Eu disse, espera, mas vamos conversar. Interessa-me. E acabei por voltar. Portanto, a Obey tem essa particularidade. Felizmente não é a única, mas não há muitas. Ok? Não, eu já quis afastar-me e tirar uma licença e estar meses fora, e fiz, e depois regressei e eles procuraram um cliente para mim. O que é importante do ponto de vista do tema de hoje, do futuro da gestão de projetos e etc. O mercado evolui constantemente e está cada vez mais volátil. Se tiverem a possibilidade de encontrar uma empresa que seja uma âncora, que é o caso da Obey, e há outras também, não estou a dizer que é a única, mas há outras também, eu conheço algumas, façam.
Não só isso, o mercado também evoluiu de uma forma tremenda do ponto de vista de haver um influxo enorme de pessoas que vêm de outros países, nomeadamente do Brasil. Eu acho que neste momento 40% da OBEI é brasileira, acho eu, se não me falha a memória. Não tem mal nenhum. Na minha área do Agile, o Brasil está anos-luz à frente de Portugal. Sou completamente honesto. A forma de estar com agilidade é completamente diferente. Portanto, são todos muito bem-vindos e tragam para cá essa mentalidade. A OBEI também, e empresas que são âncoras, dão esse suporte extra. Ok? Também faz mudar de país, há um choque cultural, há questões burocráticas, etc. Portanto, o evoluir e o futuro da gestão de projetos passa também por saber gerir as pessoas nesse sentido. Não é o projeto em si, é tudo o que anda à volta do projeto. Ok? Acho que é essencial. Sofia, queres avançar para outra pergunta ou alguém tem mais algum comentário a fazer? Nós tivemos muito tempo aqui a falar de recursos humanos. Exatamente. Mais menos do resto. Mas olha, mais não tem a ver provavelmente com recursos humanos nem com gestão de projetos, mas tem a ver que estávamos a falar agora da questão, e há pouco falámos da questão do inglês. Cada vez mais é obrigatório, não é? O inglês nas empresas, seja elas quais forem. Nós em Portugal, felizmente, sempre tivemos o ensino de inglês como algo desde a primária. Desculpa só interromper-te, Ricardo. Por exemplo, desde que eu estou na OBEI, neste momento estou com o primeiro projeto, com o primeiro cliente onde trabalho 100% em português. Porque eu tenho tido sempre clientes que é misto ou que eu trabalho 100% em inglês. E, por exemplo, com este ambiente remoto, é cada vez mais acontece. Estou a trabalhar 100% em inglês há vários anos. E eu vejo, e a pergunta que eu faço mais para a malta que vem do outro lado do oceano, eu não sei como é que é o ensino do inglês no Brasil. Eu vou dizer isto, não levem isto a mal, mas eu conheço muita gente e já entrevistei muita gente e nota-se que há uma maior dificuldade, em média, em vocês dominarem o inglês. Okay? A minha pergunta para vocês é, acham que o próprio mercado de trabalho brasileiro e o próprio sistema escolar brasileiro ajuda ou não ajuda no sentido de vos tornar mais internacionais nesse sentido, ou seja, de poderem então abraçar esses projetos internacionais de outra forma? Primeiro vou ao Ricardo, que já tinha levantado a mão. Não sei se é sobre este tema, mas força. Sim, são duas. É porque você ainda não tinha falado disso. Você falou de Agile, por exemplo. Você falou do Brasil. Eu comecei a trabalhar em projetos Agile no Brasil foi entre 2013 para 2014. Você já tinha projetos Agile começando no Brasil. Então, começou. Eu não sei quando começou aqui em Portugal. Eu vim para cá em 2018, mas eu já estava muito forte. Pelo menos até comigo já estava participando de projetos já essa época, 2013, 2014, estava muito forte no Brasil, pelo menos no meu entorno, ali no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que são ali parte do Sudeste. Sobre idiomas, é interessante, quando eu vim para cá, as entrevistas eram assim, bom, além do português e do inglês, qual outro idioma que você fala? Ou seja, já é, assim, por padrão, além do português e do inglês, isso aí a gente considera que você já domina, qual é o próximo? Então, porque já é assim. Mas o que acontece, Ricardo, do lado de lá é que, como o Brasil, no entorno dele, todos os países, quase todos, né? Tem a Guiana Francesa lá, que fala francês, o restante todo mundo fala espanhol. A Espanha teve muito forte lá. Então, na escola, normalmente, praticamente no país todo, a vida toda, o pessoal, a segunda língua que é ensinada na escola é o espanhol, não é o inglês. Então, isso é que tem essa diferença. Eu tive essa oportunidade de inglês, e aí foram os meus pais que eu paguei uma escola, pagou escola particular, e eu comecei lá, com meus 11 anos de idade, a fazer inglês num curso separado, mas na escola o que tinha era isso. E o nível que vocês estudam aqui, que a gente ouve, né? Você chega até um B2,
no inglês, quando você está no último ano, lá no 12º ano, você está no B2, quase um B2 mais, quase um C1. No Brasil, normalmente, quando você está no último ano, você está indo para o A2. Então, é um nível muito baixo. Então, o padrão que eles levam, né? Você vai chegar no último ano no espanhol, mesmo assim, em A2. Então, falta muito focar nisso, nessa internacionalização de você ter, mas eu trabalhei em muitas empresas onde é muito comum. Como eu trabalhei, eu cheguei aí para a Colômbia quando eu estava no Brasil, cheguei pela TOTUS, eu cheguei a trabalhar na Colômbia também. E quando eu vim para cá, em 2018, os primeiros empregos que eu arrumei em empresas portuguesas, uma eu fui para a Colômbia, depois eu fui para o Chile, depois eu fui para o Peru, depois eu fui para o Brasil, para depois começar a trabalhar em projetos aqui em Portugal mesmo. Que eles aproveitavam o conhecimento da América Latina e o conhecimento do espanhol. De lá também, e aí conhecendo um pouquinho o mercado de lá, até porque eu já tinha trabalhado também lá na Colômbia, então tem essa diferença. Mas realmente a importância que vocês dão para essa visão de ter muito mais do que isso para você conhecer o mundo, lá ainda não tem. Uhum. A realidade é que não tem. Ok. Tá bom. Obrigado. Natália. Adicionando que essa questão do inglês, é que se vocês forem pensar, Portugal, ele faz parte da Europa, onde tem várias línguas, então vocês nascem já com essa dinâmica entre outros países. O Brasil, dependendo de tu trabalho, normalmente acontece que tu nunca vai falar inglês na tua vida, talvez. E o Brasil é gigante, então às vezes tu só trabalha para o Brasil. Não existe esse contato forte com empresas de fora. Para vocês terem uma ideia, eu sou do Sul, bem do Rio Grande do Sul, faço fronteira com o Uruguai. Então, eu sou fluente em espanhol, porque a minha vida inteira tinha essa comunicação com a Espanha, fronteira com a Espanha. Então, o inglês realmente ele é mais... Não se fala, não se vê gente falando aqui em inglês. Pelo menos no meu estado, não se vê gente falando inglês. Vai ver no Rio de Janeiro, quando tem turistas, São Paulo... mas não tem esse contato. E também eu acho que é mais por isso, assim, em Portugal existe essa necessidade, porque ele faz negócios com todos da Europa. Então, se for pensar, Portugal já aprende francês na escola, né? Aprende o inglês e vocês têm mais uma língua espanhola, acho. Certo. E para vocês terem ideia, temos que escolher duas. Eu tive que aprender alemão, porque o meu estado é colonizado pela Alemanha. Então, mas inglês eu tive bem tarde, assim, era mais alemão que eu tive e o espanhol mais. E realmente, vocês estão escutando? Sim. Tá. E aí a gente é obrigado a ir morar fora para conseguir aprender o inglês, porque o inglês do colégio ele nunca vai ser suficiente nem para se comunicar o básico, né? Então também eu tive que morar fora, morei nos Estados Unidos por algum tempo, para daí aprender o inglês, porque senão eu nunca ia saber pelo Brasil em si. Ok. Só fazer aqui o comentário em relação à Agile em Portugal. Há uns anos, nós já temos a Agile há muitos anos, como é óbvio. Há uns anos, tipo há 20 anos atrás, algumas empresas portuguesas começaram a fazer algo ligado ao Agile. Okay? Mas depois, na maioria dos casos, as startups foram um bocado atabalhoadas, um bocado confusas a trabalhar. E houve um decréscimo de comunidade portuguesa, propriamente dita. Só em algumas empresas maiores, no grupo Sonai e outras que tais, é que havia Agile em Portugal. Felizmente ou infelizmente, quando começaram a vir para cá empresas internacionais e principalmente com a pandemia, agora voltou a haver um bocadinho o boom e, portanto, há mais trabalho nessa área outra vez. Mas não é que não houvesse há muito tempo, já há bastante tempo, mas andava um bocadinho morto, um bocadinho mortiço, porque lá está, sempre tivemos aquela mentalidade de fazer as coisas à moda antiga. Havia muito isso mesmo em tecnologia. Ok? Pronto, deixa-me lá ver como é que estamos. Sim, eu acho que, só para te rematar aquilo que o Ricardo disse, eu acho que mesmo assim Portugal culturalmente, historicamente, tem tido muito mais resistência à mudança do que o Brasil. Sim, garantidamente. Temos muito esse problema.
Olha, queria fazer aqui uma questão que tem a ver com. Eu estava a ler aqui as perguntas que tínhamos aqui. Por acaso, esta é uma das últimas, mas vou fazê-la já. Dado estas conversas todas, de como está a evoluir em termos de recrutamento e recursos humanos, a questão dos idiomas, da gestão distribuída, inteligência artificial e etc., como é que vocês acham, e agora mesmo uma pergunta para a sala, como é que vocês acham que isto vai evoluir do ponto de vista de formação e de certificação de gestores de projeto? Até agora, o standard é PMI, agora a PMI comprou a Agile Alliance o ano passado, portanto isto agora está um bocado confuso. Depois temos do outro lado a Scrum Alliance e temos o Scrum Org e outras que tais. E há para aí 2 ou 3 vertentes. O que é que acham que vai acontecer agora com o futuro, com estas questões de ser mais híbrido, mais fluido? Qual é que é a vossa perspectiva? Eu tenho a minha opinião, mas partilho depois a seguir. Quem é que quer... Exatamente. Isto o Ricardo mandou para a sala. Exato. Frederico. Posso só, se calhar, da minha perspectiva, e acho que aqui, e eu acho que já tivemos até uma outra tertúlia, Ricardo, sobre Scrum, e acho que é um bocado, ainda tenho alguma mentalidade, e a minha ideia é que eu acho que esse tipo de certificações, o meu medo é, eu acho que as certificações começam a ser, já houve uma altura que era obrigatório, toda a gente que mexer nisto tem que ser obrigado a perceber isso, e eu acho que há muito passa-palavra pela experiência, e eu não sei se com a parte da inteligência artificial e estas mudanças a nível de negócio se vai continuar a fazer sentido este tipo de certificados. Isso é a minha perspectiva. Da maneira como está a ser muito englobada, se vai ser uma espécie tipo, toda a gente tem uma formação certificada para quem quer mexer mais aprofundadamente, ou fazer pequenas formações estilo webinar, ou formações de 2 dias. Então aqui está tudo muito bem, pá, vocês já sabem pelo menos o base, o grau zero, depois quem quiser percebe o resto. Eu acho que vai ser muito distribuído assim, se calhar. Eu penso que também vai ser começar a aplicar em algumas universidades, porque eu vejo algumas universidades a querer também começar a aproximar-se do mundo laboral, que o meu risco é que se já existe um fosso entre o secundário para a universidade e a universidade para as empresas, se as universidades começam a aproximar das empresas, isso já existe. Uma ressalva. Já existem pós-graduações. Eu sou tutor numa delas, em que uma das partes da pós-graduação são certificações em várias, em Scrum, em outras áreas. Okay. Pronto, isso já existe. Okay. Então, pela perspectiva, no chamado bloco normal, não pós-graduações, mas eu acho que vai começar a querer se aproximar, a ter algumas. Eu tive gestão de empresas, por exemplo, na minha universidade, decidi propor, eu era de engenharia e decidi-me propor. Foi das cadeiras que eu mais aprendi, vou já ser sincero, foi das cadeiras que eu mais aprendi na minha vida. De economia, macroeconomia, aprendi tudo. Tudo na altura foi das coisas. Eu acho que vai começar a haver alguma desse know-how para as universidades, não precisa de coisas muito leves. E eu acho que isto vai começar a ser uma espécie de tipo de norma. Se calhar estamos um bocadinho afastados e estamos a falar do mundo português, se calhar lá fora, eu não sei como é que é, não tenho esse conhecimento. Eu acho que vai começar a ser uma espécie de default, começamos a ter algumas noções. Não vai ser preciso tanta parte de certificados, por assim dizendo. Eu acho que as empresas podem começar a ter que reinventar alguma coisa. Existem algumas frameworks, como o Safe, que não é daquelas que eu gosto muito, e eu acho que vai começar a ser. Vão ter que inventar qualquer coisa. Se vamos a pensar que há sempre uma nova framework para puxar mais gente, acho que é isso a minha perspectiva. Vai ser muito mais fácil, se toda a gente vai ter essa noção, mas vão ter que inventar qualquer coisa para poder para a máquina continuar a aliar. Isso é a minha perspectiva. Mas alguém? Diz, Ricardo. Vamos lá, de novo. Bom, eu sou um adepto de certificações há muito tempo. Então, eu tenho isso como minha meta pessoal. Todo ano eu tenho que fazer certificação em alguma coisa, eu tenho que estar me especializando, porque o mundo abre muita coisa, e durante o ano eu tento pensar, por exemplo, eu já começo a pensar o que eu vou estudar o ano que vem, e aí o Gen AI, por exemplo, foi uma coisa que eu demorei para fazer, mas é porque eu já tinha outras coisas de prioridade, e agora, então, é que eu estou fazendo isso.
Mas eu acho que é isso. A gente sempre vai ter que definir algumas prioridades. Eu acho que a certificação continua tendo um valor muito grande. Isso conflita um pouco com esses treinamentos muito curtos, que muitas vezes uma visão muito fundamental de tudo, uma visão muito geral, realmente dificulta pensar em uma certificação. Muitas vezes a certificação vai fazer como a do PMI e tudo. Você tem que ficar ali, por exemplo, você tem que separar, sei lá, 6 meses entre você fazer, estudar o livro, entender os que eles chamam de PMismos, ou seja, entender quais são as referências que eles usam para poder montar as questões e a partir daí você conseguir responder as coisas. Então, nada é muito imediato para você conseguir fazer e conseguir ter um bom rendimento para você conseguir fazer uma prova. Essas opções de mercado, acho que o mercado abre mesmo. Então, você tem a Scrum.org e você tem um monte de outras no mercado. Eu, como fiz há um tempo atrás, eu acabei fazendo pela Scrum.org, que é o que tinha, ou tinha Star Alliance também. Star Alliance? Acho que é Star Alliance. Scrum Alliance. Scrum Alliance, desculpa. Star Alliance é isso que eu falei, acho que é de aviação, né? Star Alliance é coisa de aviação, Mas eu acredito no valor das certificações, continuo focando sempre nelas, mas são coisas que você tem que ficar mais tempo. Não adianta falar assim, vou fazer 7 horas de um treinamento, ou fazer um treinamento de 16 horas, não é suficiente, muitas vezes, para esse escopo que o pessoal coloca numa certificação. Tem que ter mais tempo de cadeira, de sentar na cadeira e estudar mais tempo. Vai substituir uma universidade? Não sei. Aqui eu vi que em Portugal o pessoal não quis saber se eu tinha graduação, onde era a minha pós-graduação, eu MBA, meu mestrado. Para eles, o que interessou é o seguinte: quando cheguei aqui, você é gestor de projetos, você tem a certificação do PMI, tá ok, então você pode trabalhar como gestor de projetos. O foco, no meu caso, quando eu comecei lá atrás, viram isso como um valor. Você tem certificação de Scrum, tem de Kanban, tem de DevOps, ok, beleza. Tem de ITIL, tem do PMI. Então, eu entrei, o emprego foi muito mais por isso do que pela graduação que eu tive numa formação tradicional. Claro que a experiência conta toda, mas eles não pediram assim, reconheça o seu diploma, porque senão não vou te dar emprego. Não foi isso. Tenha o PMI, ok, você pode trabalhar como gestor de projeto aqui. Foi mais por esse lado. Antes do Ricardo, vou só responder ao Ricardo. A minha experiência é exatamente oposta da tua. Eu fiz a licenciatura, depois comecei a trabalhar em logística, entrei no IT porque percebia muito logística e depois, dentro da consultoria SAP, decidi que testava a área técnica e comecei a enverdar pela gestão de equipas. Fiz umas pós-graduações, fiz um mestrado, fiz um MBA. E depois, entretanto, como continuei a fazer experiência de gestão de projetos em IT e fora da IT, tenho recebido convites, tenho 0 certificações e tenho a experiência. Ou seja, não há, pronto, como estamos a ver aqui, eu e o Ricardo temos experiências completamente diferentes. Eu fui aprendendo, pronto, estudei muito, fiz muita formação formal, fiz alguns cursos, nunca senti necessidade de fazer uma certificação. Mas já me perguntaram se eu tinha. E eu, na altura, ainda equacionei fazer e depois surgiu uma outra oportunidade profissional e então não fui fazer. Se calhar não há uma fórmula. Não, não. É isso mesmo, é que não há uma fórmula, porque nós os dois estamos há muitos anos nisto e temos realidades completamente opostas. Antes de dar a palavra à Natália, deixe-me só comentar, quer o Frederico, quer o Ricardo. E já agora, a ti. Eu concordo que vai evoluir o ensino, principalmente o ensino universitário, no sentido não tanto de incluir os temas de hoje em dia das certificações, mas ter uma abordagem um bocadinho mais prática, mais hands-on. O que hoje em dia nós vemos em mestrados, por exemplo, em que temos a parte o ano, chamado o ano académico, depois o ano em que tens que apresentar trabalho, é uma coisa que tem que passar a ser a norma.
Porque as pessoas têm que experimentar, tem que ser uma aprendizagem empírica, aprender fazendo. Okay? Em relação a certificações, eu sou um misto entre vocês os dois. Eu tirei 2 cursos de fotografia, não tem nada a ver com IT, nem com Agile, neste projeto, que não me deram equivalência na altura. Eu fui apanhado na curva, portanto eu tenho 2 licenciaturas sem ter. Borrifei. Comecei a trabalhar e ganhei experiência fazendo. Não é? A mesma coisa em relação à gestão de projetos e ao Agile. Fui aprendendo fazendo. E só quando comecei a querer ensinar, é que eu disse, se calhar convém tirar um curso ou 2. Eu comecei a colecionar certificações, um bocadinho como o Ricardo, e ainda as coleciono. Acabei a última ontem, ok? E gosto muito de tirar certificações, mas já não é pela certificação. É pelo conhecimento que eu ganho em conversar com um grupo de pessoas durante 3 dias. Porque isso para mim vale todo o dinheiro do mundo. Eu ontem, esta última formação que fiz foram 3 dias, conheci pessoas dos Estados Unidos, da Rússia, da Bélgica, etc. E a troca de experiências é tão valiosa, perspectivas diferentes sobre os mesmos temas, okay? A forma como eles abordam aquilo que nós estamos habituados a trabalhar de uma forma e que estamos muito formatados, vamos receber dados e conversas completamente diferentes. Portanto, a minha experiência é isto. Curiosidade extra. Não tenho oficialmente formação superior, mas sou tutor da pós-graduação da Faculdade de Ciências. Porque reconheceram a minha experiência e convidaram-me para dar aulas de Agile. É tão simples quanto isso. Natália, diz. O que eu vejo das certificações e qualquer formação, o que eu sempre vi, o que eu sempre busquei é ter a parte prática, porque se eu não tenho a prática, o conteúdo que eu aprendo acaba sendo esquecido, né? Então, desde sempre, eu fui fazendo cursos que eu pudesse aplicar imediatamente, porque isso foi me dando essa prática e até hoje eu nunca vou esquecer, né? Então, por exemplo, eu fiz contabilidade, na época eu até fiz, eu tenho conselho de contadora, mas eu nunca usei. Então, assim, eu acho que é legal tu fazer uma coisa que vai realmente te trazer um benefício. Porque eu desperdicei tempo estudando para ter o conselho, mas eu nunca usei esse conselho. Então, eu acho que é muito mais pelo conhecimento e conseguir botar em prática do que um papel, uma carteira dizendo que tu tem aquela formação. Até porque, se passar anos eu tiver aquele conselho, né? Depois de anos passar e eu nunca botei em prática, melhor é aquela pessoa que estava no trabalho fazendo esse papel do que eu com uma certificação lá. A pessoa é muito mais competente do que eu que tenho uma carteirinha lá, porque eu passei numa prova muitos anos atrás. Então, o que eu sempre busquei é sempre fazer certificações ou cursos que eu pudesse imediatamente colocar em prática. Isso é uma coisa que no Brasil é um pouco diferente de Portugal, porque no Brasil, pelo menos o meu curso, eu já trabalhava desde o primeiro dia que eu comecei a estudar. Então, eu aprendi e já colocava em prática. Isso é uma coisa que eu vi que em Portugal não tem, né? Que é depois de ser formada que vai para o mercado de trabalho, né? E é impressionante porque eu acho muito complicado, porque daí entra no mercado de trabalho sem saber absolutamente nada, porque o que a gente aprende na faculdade a gente sabe que não é a mesma coisa que vai ser no dia a dia, né? Então, essa questão da certificação, eu acho que tu já está no trabalho, que aquele trabalho vai te beneficiar fazendo a certificação, acho interessante. Se tu puder botar em prática o que vai aprendendo, acho que é muito mais benéfico do que simplesmente uma certificação no currículo, eu não vejo muito sentido. Então, obrigado. Ok, agora estamos a terminar e são 8h23. Há alguma nota final que algum de vocês que gostasse de partilhar connosco? Eu gostaria de falar uma coisa. Que não tenho, eu gosto muito dos 2 ambientes. Eu lecionei na universidade por 15 anos, então, além de trabalhar no dia a dia, e eu tinha uma coisa que eu não sei
se o pessoal costuma fazer aqui, que é você trabalha como aqui. Eu trabalho na UBI o dia todo e à noite eu ia para a universidade lecionar. Ou lecionava no sábado, dava aula na pós-graduação no sábado. Você trabalha durante o dia aqui e de noite eu ia lecionar. Então, gosto muito disso, é uma coisa que estar sempre aprendendo, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, por isso estar aqui e agradeço muito pela oportunidade de vocês estarem aqui partilhando conosco conhecimento e puxando aqui um pouco dessas ideias. Eventos, mesmo assim, mais informais, são inestimáveis, porque conhecemos pessoas, partilhamos experiências, e é o que estavas a dizer, eu gosto de dar aula exatamente por causa disso. Primeiro, porque obrigo-me a mim próprio a manter-me atualizado e a estar sempre a estudar também. E porque depois há sempre alunos que podem fazer perguntas que eu não estava à espera e que me levam depois a pensar as coisas de outra forma. E fazemos tangentes e tomamos notas e agora vou investigar mais um bocadinho. Portanto, é sempre uma oportunidade de crescimento e conhecimento. Não, concordo perfeitamente. Eu já não dou, fora os webinars da UBEI, já não dou formações presencialmente há muitos anos, mas realmente assim que a UBEI me disse, não leciono na universidade tal como vocês, mas assim que a UBEI me deu esta oportunidade, eu de imediato lancei, porque a preparação obriga a puxar por nós. Temos que pensar, temos que aprender e, por exemplo, durante o MBA tinha algumas... Pronto, eu vinha da área de economia, tinha colegas que vinham da área de engenharia e eu lembro-me que na véspera da cadeira, do exame da cadeira de microeconomia, eu fiquei toda a gente dizia porque é que estou aqui estado, eu fiquei até às 2h da manhã a tirar dúvidas aos outros, o que fez com que eu tivesse 19 no exame, porque de repente o facto de estar a pensar como explicar aos outros ajudou-me a aprender. E uma das coisas das quais eu gosto muito exatamente também dos webinars e da formação, e dei muita formação no passado, é exatamente este esforço, este trabalho mental que acaba por nos ajudar muito a consolidar e a aprender coisas novas e com a experiência dos outros e com a opinião dos outros também. Ivo. Estás em mute. Bom, eu vou começar agradecendo, foi muito mais do que eu esperava, foi ótimo mesmo, eu adorei essa conversa, me deu insights importantes, me permitiu ver como vocês, o lado do gestor, né, como vocês querem o bem da equipe, da gente. A questão dos recursos humanos realmente foi um aspecto assim que pesou bastante para mim, que eu enfrento esse problema. Eu olho várias vagas, são inúmeras, a questão do unicórnio colocada, então refletiu muito a minha realidade do ponto de vista de colaborador, de parte da equipe. Que ninguém sabe tudo. Eu acho que uma das coisas que mais se deve procurar em alguém é a capacidade da pessoa aprender. Ela tem que ter aquela noção básica para o que ela está se propondo, mas aprender coisas extras, ou mesmo dentro da empresa, se é uma coisa importante para a empresa, que se tem a oportunidade de aprender dentro da empresa. Às vezes, uma semana a pessoa aprende esse tipo de coisa, o que for necessário para ela, né? A questão do idioma também eu achei muito legal vocês terem abordado. Realmente aqui no Brasil a gente vive numa bolha. Eu investi bastante em questões de idiomas, mas eu nunca consegui. Eu não me sinto, apesar de eu ter feito intercâmbio, tudo, eu não consigo me sentir fluente porque a gente não usa aqui. Então foram anos de dinheiro investido nisso que a gente não acaba usando e, embora eu entenda muita coisa do que é dito em inglês, na hora de falar dá uma travada porque a gente não usa no dia a dia, né? Essa é uma realidade aqui do Brasil, realmente. Quanto à gestão distribuída, eu acredito que isso é uma realidade que veio para ficar, não vai mudar. Eu mesmo eu trabalho remoto há 15 anos, muito antes da pandemia, né? E eu sempre fui assíduo no sentido de gratidão, porque foi uma época complicada para mim, e o meu chefe me permitiu trabalhar em casa, e então por gratidão, esse eu acho que foi um dos principais motivos, eu sempre fui muito rigoroso, e para mim deu muito certo. Eu consegui resolver todos os meus problemas, e um dado interessante que eu acho que talvez possa ser útil para os gestores,
é que a minha produtividade aumentou por volta de 30%, só de eu estar em casa, porque não tinha ninguém me parando para perguntar outras coisas. Então, eu trabalho, por exemplo, por entrega, ele passa um trabalho, tem 1 ou 2 semanas para fazer, e geralmente eu acabo antes do que ele pede, tá? Então, foi muito, muito interessante isso daí. E sim, a inteligência artificial é algo que veio para colaborar, eu concordo com vocês nesse aspecto, que tem que saber. Infelizmente, eu tenho visto muita gente utilizando aquilo como verdade, como foi bem dito por todos aqui. O que eu não concordo, eu acho que é legal você utilizá-la como meio de aprendizado. Você pergunta alguma coisa, eu já vi várias vezes eu perguntando alguma coisa, ela te dá uma noção, mas não te dá exatamente a resposta. Mas a partir dessa noção que ela te dá, eu consegui chegar nas respostas corretas que eu precisava, aprofundando o assunto. Então, sim, eu agradeço por essa oportunidade, que foi muito legal mesmo, gente. Muito obrigado. Eu acho que no meio disto tudo o Ivo acabou por resumir o dia de hoje. É muito bom, que era o que eu ia fazer a seguir, portanto, obrigado, Ivo. Vou pedir um favor, Geraldo, ligas a câmara para tirar uma foto de família ou não?